Bom, a gente sempre diz assim, a gente não inventa nada, a gente copia dos outros, né? Então a gente tem uma história de muitos anos atrás, onde a gente tinha um tio nosso, irmão da minha mãe, que competia no motociclismo, há muitos anos atrás. Ele mora em Curitiba, hoje ele é um dos caras mais influentes, eu digo assim, de preparação de kart lá em Curitiba, entendeu? Então ele foi com outro segmento. E depois veio, a gente sempre teve aquela paixão, aí, como eu digo, a gente sempre segue um outro, aí meu irmão começou a trabalhar com moto, depois eu comecei a trabalhar com moto, meu irmão começou a competir, depois eu comecei a competir. Então isso veio no nosso sangue, isso, né? De muitos anos. Então, eu acho que a minha primeira prova que eu andei de moto, eu acho que eu tinha uns 14 anos de idade, que foi até, é bem interessante isso que eu vou falar para vocês, foi na cidade de Pinhalzinho. Quem foi o locutor do evento? Que João Rodrigues. E ele narrava assim, lá vem, lá vai, cor de cabeça. É verdade. E essa prova minha foi com uma CGzinha. Uma CGzinha tanque bolinha, que a gente chama, 4 marchas. Mas a gente adaptava elas ali para andar no cross, né? Soldava uma barra de ferro no guidão, não sei para que era aquilo. Amarrava um arame na pedaleira para a pedaleira não cair. Derretia, né? E graças a Deus eu consegui o primeiro lugar na minha primeira etapa, consegui meu primeiro lugar. Não, fazendo um encaixe com essa história até, o Henrique me fez uma pergunta para você contar, já que estamos falando um pouco do primórdio. Eu não sei o que tem de específico, mas ele pediu para comentar sobre uma corrida que você andou em Capinzal com uma RD. Bah, o Henrique foi lembrar isso aí. Aquele tempo eu era piloto e a gente tinha categoria Street. E essa categoria Street ela era com RD, motos com amortecedor, seja, né, Street. E era um campeonato de motocross, eu era líder do campeonato. E graças a Deus, vamos dizer assim, eu tinha uma RD muito boa. Primeiro RD a álcool, com preparação, assim, sabe? Eu mesmo fiz a moto muito boa mesmo. Mas eu fui andar em Capinzal e eu quebrei o motor da moto. E não consegui completar a etapa. Acabei vindo para casa triste, porque não consegui completar a etapa. Passou-se alguns anos, veio a moda da Tornado, né? Que daí já era Tornado. E eu já tinha Tornado, porém eu tinha RD também. E o que aconteceu? Uma corrida em Capinzal. Campeonato Catarinense de Motocross. E era motocross, não era velocross, era motocross. Campeonato Catarinense de Motocross. Então eu tinha categoria A e B. Eu podia andar na A e na B. Mas o que eu queria? Andar com RD. Eu queria andar com RD. Que eu vim frustrado de lá aquela vez. E tá, liberou o treino. Eu entrei com a RD na pista. Dei uma volta para reconhecer o traçado, normal, né? Porque tinha sido modificado. Daí na segunda volta, quando eu passei, tinha um careca assim, na beira da pista lá, falando assim pra mim, sai daí com isso aí, só tinha eu DRD, né, cara? Todo mundo de Tornado, cara, sai daí com isso aí, não sei o quê, DDB. E eu disse assim pra ele, só mais uma volta, falei pra ele, né? E eu lembro que fazia um curvão, e tinha um mesão a descer, cara, mas eu não sei se ele era tão grande quando eu imaginava que, mas aquela época, para a época era muito grande. Tanto que eu pulava, gente, olha bem, eu pulava em quinta marcha, KRD, para conseguir pular aquela mesa. E quando eu pulei aquela mesa, na outra volta, o cara tava lá, com a cabeça no limpo, sem camisa e gritando, vai! O cara virou um torcedor meu naquele evento. E eu fiz segundo lugar KRD. Então, pra mim, aquilo ali foi muito gratificante, sabe? Imagina. Nunca esqueço dessa cena. E foi na cidade de Capinzal, onde nós temos eventos esse final de semana. Sim. E daí, após disso, quanto tempo mais você perdurou como piloto na... Eu andei mais um bom tempo. Eu acho que até o ano de 2000... Por aí, até o ano de 2002, 2003 ainda eu continuei como piloto, mas já trabalhava como organizador pro meu irmão. Sim. Né? Mas foi até mais ou menos essa época aí. Hoje eu ainda vou brincar e tal, gosto muito, sou apaixonado pelo esporte, sabe? Mas não consigo mais ter aquela
frequência para poder andar, né? Nem tempo assim a gente tem. Gostaria muito de andar nas minhas próprias etapas, mas não tem como, porque tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que dar o teu melhor para que tudo aconteça da melhor forma possível. E você, como piloto, ou você faz uma coisa ou faz outra, senão tu não vai conseguir. Até para o pessoal assim, que nunca trabalhou com organização de evento, é muito desgastante, né? É uma coisa assim que tu não tem como desaparecer. Não. Tu tem que estar ali, faltou uma água, faltou um banheiro, deu algum imprevisto, é você que resolve, né? É bem isso aí que nem você falou, cara. O pessoal acha que um evento chega lá na sexta-feira, na quinta-feira, monta o palco da pista lá, terminou, recolhe e vai embora. Não é assim. Não é bem assim. Eu tava falando dessa prova de Capinzal, já é 3 meses atrás que a gente vem batalhando, vem trabalhando, os guris de Capinzal se dedicando. E é um todo, não é só naquele dia ali, cara. É semanas antes, você tem que ter toda uma preparação, uma preocupação de tudo. Tudo é preocupante. Que nem a gente tá agora para esse final de semana com uma preocupação grande, que é o tempo, né? Tá marcando chuva lá, marca 20 e poucos minutos para depois das 4 horas da tarde. Mas isso não é uma coisa assim. Então, essa preocupação, ela te consome uma energia muito grande. A gente tenta tratar todo mundo bem, todo mundo da mesma forma, para manter aquele vínculo afetivo com as pessoas, né? Que eu acho que isso é primordial, você ter afinidade com todos que estão ali. Sim. Graças a Deus isso a gente tem, é muito bacana isso, né?